O vídeo vai ter spoiler das duas obras. É importante compreender as formas como eles adaptam certas figuras. Shumatsu é mais antropomorfo, veja só a figura de Anubis de Fate para Shumatsu. Enquanto Fate é tipo Shin Megami Tensei, a tecnologia e a magia são ligadas, muitos deuses de Fate são alienígenas. Os próprios deuses gregos são basicamente Transformers, robôs que vieram do espaço. Para começar, Lu Bu. Isso aqui é interessante. Em Fate é um ciborgue e existe o Lu Bu romantizado versus o que a gente acredita que seria o Lu Bu real. Shumatsu e Fate, os dois, eles vão num Lu Bu um pouco mais real, entre muitas aspas, no sentido de que ele não é esse cara super honrado. Na verdade, ele teria uma certa agressividade, ele teria traído algumas de suas figuras, apesar de que no Shumatsu ele é o cara agressivo, só que ele é leal, tipo, os subordinados respeitam ele, não é? Enquanto Fate, ele também é agressivo, só que o Chengon, que tá nas duas obras também, né, o estrategista, o Chengon de Fate é um cara ardiloso, o poder especial dele é sacrificar os próprios aliados. O ruim é que ele é derrotado nas duas obras, né? O Lu Bu perde pro Thor e Lu Bu perde pro Kururin. Ou Kushulain, Kukulen, chame como quiser. No Japão eles falam Kururin, né? Que inclusive tá enfrentando o Ra no spin-off. É um dos heróis mais amados de Fate. Bom ver que ele tá tendo destaque no verso de Shumatsu. Odin e Thor só tiveram silhuetas em Fate, então não dá pra comparar. Mas lançou recentemente uma novel focada na mitologia nórdica, então tem chances do visual dele ser revelado no futuro. Adão não aparece em Fate, e vale lembrar que aquele Golem é chamado de Adão, porque o Golem é um conto judeu, Deus criou Adão do barro, logo, se o homem criar um ser do barro, esse ser é o novo Adão. Ou seja, ele é chamado de Adão porque essa é a lenda do Golem, ele não é literalmente Adão. Zeus é interessante, ele é um robô alienígena, mas tem uma forma usada para interagir com os humanos. O personagem é antagonista nas duas obras. Esse quer destruir os humanos, ou pelo menos queria. Eu acredito que ele já reconheceu ou está reconhecendo o valor da humanidade. E esse quer que os humanos sejam dependentes de Deus. Ou seja, a humanidade vai parar de evoluir por conta própria e quem for contra ele, ele manda matar. Zeus ganhou do Adão. Em Fate, Zeus é derrotado. Mas também, juntou Musashi Miyamoto, mexe com o poder de Atena, Ares, Rômulo, fundador de Roma, uma galera pra derrotar Zeus. Inclusive, quando o Ares se junta ao Rômulus, tem uma cena muito boa, Zeus fala o seguinte: Ares, meu filho, ou melhor, Marte. Poseidon, infelizmente, só apareceu como robô, então não tem muito pra comparar. Os Musashis estão bons, o de Shumatsu todo fortão, e o de Fate tá comum. Só que existe multiverso em Fate. Então nós temos o Musashi Miyamoto que veio de outra realidade, onde ela é mulher. E eu quero mencionar o filho adotivo do Musashi, o Miyamoto Iori. Ele tá na plateia com o pai. Ele puxa a sardinha bastante pro Musashi, duvida do Sasaki e tal. Em Fate, ele é protagonista de um jogo, Fate Samurai Remnant. Bem legal, eu recomendo que vocês joguem também. Né? Enquanto um é fanboy do pai, dúvida do Sasaki, o outro herdou a técnica do Sasaki, então ele usa as duas técnicas, é bem legal. Indo pro próprio Sasaki, em aparência, Fate seguiu o padrão, bem parecido com o Samurai Shodown, né? Sasaki é belo, jovem, isso é comum. Já Shumatsu foi criativo, muito criativo. Além dele ser mais forte que o Musashi, ele também atinge o seu ápice na velhice, é muito bem pensado. E vamos analisar o conflito Musashi vs Sasaki, tá? Musashi é o maior espadachim, reconhecido, enquanto Sasaki, o maior perdedor. Ele não precisa de reconhecimento ou título que prove sua grandeza, ele já provou para si mesmo. E o maior perdedor trará uma das maiores vitórias da humanidade. Eu amo a escrita do Sasaki de Shumatsu. No multiverso de Fate, tem vários Musashis, porém, só um mais singular. O pai dela era o número 1, alguém sempre distante. Logo, ela quis alcançar o número 0, o próprio vazio, e conseguiu. Em todo o multiverso, Miyamoto Musashi é única e singular. Sasaki é o exato oposto. É como se ele nem existisse. O homem chamado Sasaki Kojiro não existe.
No entanto, em todos os universos existem espadachins sem nome que treinaram até o limite e se tornaram Sasaki. Enquanto ela é singular no multiverso, ele é plural. Ela alcançou o vazio e ele alcançou o infinito. O Jack Estripador tem semelhanças no conceito. O de Shumatsu não é o verdadeiro, ele recebe a alcunha. Em Fate não apareceu o verdadeiro Jack também. O que temos no Fate são dois personagens, dois Jacks, que são apenas conceitos. Primeiramente, a Jack Assassina. É uma consciência coletiva das crianças abortadas e abandonadas em Londres. E o Jack surge pelo abandono. Curiosamente, Jack criança e a Jack assassina são parecidas. Já o Jack Berserker, não, ele é um ser metamorfo. Se Jack poderia ser qualquer um, ele pode assumir qualquer forma. E ele não lembra qual é a aparência real do Jack. Então, Fate tem dois Jacks. A criança, que é o coletivo das crianças abandonadas, e o que é um ser metamorfo, que muda de forma. Heracles vai ser legal. Ou Hércules. Fate sempre chamou pelo nome grego e eu me acostumei a falar Heracles, né? Ele possui aquele modo dominado pela loucura referente a quando matou a esposa e filha, que, por sinal, o Hércules de Shumatsu também matou a própria família, não lembro disso ser citado. Mas tem uma versão alternativa dele, que tem a aparência mais humana, o Alcides, que é o oposto de Shumatsu. Alcides vira Hércules e luta pelos deuses, enquanto o Heracles rejeita os deuses e volta a se chamar Alcides, no mínimo curioso. Raiden e Shiva não aparecem em Fate, nem o Hades. E antes de perguntarem das Valkyrias, elas são decepcionantes. A Brunhilde é boa, é emocionalmente instável, então, apesar de falar manso e ser gentil, possui um impulso de matar as pessoas que ama, é bacana. Mas as outras Valkyrias são robôs fabricados em massa. Aí Shumatsu foi 1000 vezes mais criativo. Imperador Qin Shi Huang. Digamos que a versão normal dele só tem essa imagem. O que temos é o Qin Shi Huang de outra realidade, em que ele virou imortal e dominou toda a Terra. Basicamente, o Qin Shi Huang é romantizado em Shumatsu, como se ele fosse um imperador que entende as pessoas, o que pro personagem ficou bom. Agora esse do multiverso, que dominou a Terra, se imortalizou com tecnologia, virou basicamente um androide com a consciência do imperador. Os dois são muito opostos. Esse entende a dor dos outros e por isso se torna um grande imperador. Já o outro proíbe a filosofia e o confucionismo e se torna um robô que não compreende mais as pessoas. Zero Fuku ou os deuses que o formam não aparecem em Fate. Rajun, ou Papias, ou Mara, chame como quiser, não aparece diretamente, mas ele é manifestado. Oda Nobunaga, versão Rei Demônio, invoca a figura de Rajun, esse caveirão. A Kiara e Kama assumem o posto de Mara, então novamente é indireto, elas se tornam Mara. Indo pro Buda, Shumatsu foi muito criativo, ficou perfeito. O de Fate é mais distante, sereno, não fala nada. Em suma, Shumatsu criou um deus que preza pela humanidade e é cheio de personalidade. Esse aqui é mais um antagonista poderoso. Se não for derrotado, Buda vai continuar reiniciando a realidade. De novo, eles são o oposto completo um do outro. Fate não tem exatamente um Beelzebub ou qualquer outro anjo, demônio conhecido, sendo diretamente representado assim. O Nikola Tesla não é tão diferente em conceito. O que eu destaco é a personalidade. Um preza pela humanidade, sempre fala sobre ciência. Só que em Fate, magia e ciências são iguais. Deuses podem ser máquinas ou computadores. Então Tesla é diferente, ele se auto-intitula o novo deus do trovão e é extremamente arrogante. Sakata Kintoki é estranhamente parecido, mas só no visual. O Kintoki de Fate é pura comédia, é um dos mais carismáticos. Ainda não teve mais sobre o de Shumatsu, então resta aguardar. Apollo não aparece diretamente, ele se comunica por uma pelúcia, mas não tem nada de extravagante. Em personalidade, parece tão deus de Shumatsu que subestima a humanidade. Eu acho que esse aqui ficou perfeito. Chegando ao Leônidas, o que muda mesmo, além da aparência, obviamente, é que esse é mais canastrão, arrogante, quer surrar o deus. O outro Leônidas é muito disciplinado, sempre mandando a galera treinar, além de ser totalmente devoto aos deuses.
Claro que são contextos diferentes, os deuses de Shumatsu querem acabar com os humanos, mas eu sinto que tem uma certa revolta e o outro tem mais obediência e disciplina. Anubis de Fate não tem nada especial, é o que se espera. Shumatsu foi bem único nessa escolha, ficou bem divertido. Aqui tem bastante gente, o Shinsengumi tá nas duas obras. Mas o foco é o Okita. Eu diria que gosto mais da Okita de Fate, ela é bem carismática. E eu não sou tão fã do jeito desse Okita psicótico, que não surge no Shumatsu, ele é de um mangá anterior. Ainda tem a galera do spin-off de Shumatsu que não apareceu, mas estão em Fate, tipo Hydra, Sutu, Muramasa, Nesra, Prometeu. O mais próximo que tem de Shinigami, ou morte, a própria morte, seria talvez o King Hassan. O Sun Kong até apareceu, mas aí o de Fate é só silhueta. E eu sei que tem muita gente da plateia, os deuses indianos, tem deuses gregos aí, mas isso fica pra outro dia.